como combinado, vamos fazer agora transtorno afetivo bipolar. Espero que vocês gostem demais dessa série e vamos nessa. Olha só, vocês sabem que eu gosto um pouquinho de história, né? Então, seguinte, lá no século I depois de Cristo, um cara chamado Areteus, vou confirmar o nome, da Capadócia, que foi o primeiro cara que mais ou menos descreveu o que era o transtorno depressivo e o transtorno da mania, e juntou os dois como se fosse uma doença só. E naquela época, pessoal, eles falavam a respeito de um lance de bilis amarela, que estaria relacionada com a mania, e bilis negra, que estaria relacionado com a melancolia, que depois ganhou o nome de depressão. Então, nessa época eles começaram a relacionar a patologia transtorno afetivo bipolar mais ou menos nessa situação. Aí lá pelo século 20, um cara chamado Emil Kraepelin, ele que diagnosticou, assim, melhor estudou, que desenvolveu os sintomas, tudo, estudou bastante pacientes, e ele intitulou como insanidade maníaco-depressiva, que a gente usa mais ou menos até hoje, pessoal. O nome transtorno afetivo bipolar só veio em 1980. Lá pelo ano de 1957, eles começaram a falar de bipolaridade, mas o nome oficial mesmo só entrou no DSM em 1980. Então, quer dizer, estudamos bastante coisa até lá. Aí vocês sabem que eu gosto de números também. A taxa de transtorno afetivo bipolar no mundo está em torno de 2,4% da população. Quer dizer, é um número razoável, né, pessoal? Só que existe muita diferença entre o que realmente tem e o que não tem. Porque só para vocês terem uma ideia, na Índia, uns estudos mostraram que lá tem 0,1% de pacientes bipolares. Nos Estados Unidos, 4,4%. Por que tem essa diferença? Gente, é porque nos Estados Unidos eles fazem testagem para tudo. Vocês acham que lá na Índia, país de terceiro mundo igual nós, vão ficar testando muita coisa? Então, provavelmente tem poucos diagnósticos realizados na Índia, e já nos Estados Unidos tem muitos. No Brasil, a gente está numa taxa de 2,1% de casos de transtorno afetivo bipolares registrados. Outra coisa do dado interessante também que era para a gente introduzir nesse caminho é que a taxa de passar de pai para filho ou de parente, a taxa genética de transtorno afetivo bipolar é muito grande, tá em torno, só para vocês terem uma ideia, de 85 a 95% de transmissão entre a família. Então, assim, vocês podem prestar atenção, se tem alguém que foi diagnosticado de bipolaridade, olha para trás, porque vai ter parente, vai ter tio, vai ter pai, vai ter mãe, vai ter avô, vai ter vó, vai ter parente, primo, olha, vai ter alguém mais que tem. Muito difícil não ter ninguém que tenha tido esse transtorno na família. Então a genética é muito grande. Só para vocês entenderem mais ou menos, alguns transtornos genéticos da parte cardiológica giram em torno de 25 a 35% de hereditariedade, e já o transtorno afetivo bipolar é 85 a 95%. Então é muita gente. Então passa muito. Então vamos observar, tá, pessoal? Fora isso, a gente tem estudos que falam que são um pouquinho multifatoriais. Então, genéticos e não genéticos. Os não genéticos, pessoal, vai estar envolvido em traumas, abandonos, tudo na infância, tá? Traumas, abandonos, negligências, maus tratos, que tudo isso pode vir a desencadear o aparecimento da bipolaridade também, tá? Esse primeiro episódio foi só para dar um gostinho para vocês de onde que veio, como é que ela é e como é que ela aparece na vida do paciente ou na vida da pessoa, o transtorno afetivo bipolar. Nos próximos episódios eu vou começar a explicar a diferença entre mania, hipomania e depressão, que são os quadros que mais ou menos é o que fazem parte do transtorno afetivo bipolar, tá? Então assistam os próximos episódios que vocês vão gostar.